Muito bom dia aos nossos amigos e amigas do movimento de faculdade, da associação. Hoje, domingo, estamos aqui fazendo a nossa reunião de forma virtual, é a segunda reunião de forma virtual, mas com certeza, se Deus quiser, logo nós estaremos aí de novo com as nossas reuniões presenciais. Então, como de costume, vamos todos, quem puder, fazer a nossa oração inicial para dar início à nossa assembleia mensal dos universitários. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho. Aí sim, como de costumes, agora sim, começando de fato a nossa reunião. É sempre um prazer falar com vocês. Estou vendo aí todas as pessoas que estão mandando aí a sua mensagem através do Facebook, do YouTube. Então, você que é nosso associado, por favor, mande aí o seu nome e a faculdade para a gente estar identificando aqui no nosso computador, através dessa mensagem que vocês nos encaminham, que é a forma de a gente também estar computando aqui as presenças de vocês. Vocês sabem que nós estamos nesse período de pandemia, todo mundo aqui, também no nosso estúdio aqui da associação, tomando todos os devidos cuidados sanitários, com o uso da máscara, higienizando os microfones, o Marcos com distanciamento, a Rai, que é a nossa leitora oficial, que daqui a pouquinho vai fazer a leitura do nosso texto, e a nossa presidente da associação também. Então, isso aqui serve para que nós pudéssemos manter o contato com vocês, não deixar, durante esse período, de fazer as nossas reuniões, receber aí algumas informações. Eu acho que essa é a importância da tecnologia nesse momento que nós precisamos fazer esse trabalho de forma virtual. Eu queria, como eu sempre dou os recados, dizer que muitos associados acabam escrevendo para a gente, seja no WhatsApp ou até pelo próprio Facebook e YouTube, e alguns estão vindo aqui na associação de forma presencial, até porque nós estamos fazendo o atendimento de segunda a sexta-feira, no nosso horário normal, das 9 da manhã às 6 da tarde, guardada todas as devidas condições de segurança, colocamos proteção para o atendimento, mas nós estamos, nesse momento, dando prioridade a esse atendimento via WhatsApp e também via as informações que chegam pelo Facebook. Eu quero aqui esclarecer algumas coisas. Primeiro, muitos associados têm mandado as informações e as perguntas no sentido do que tange a questão dessas aulas online. Então, essas aulas estão sendo ministradas pela grande maioria das nossas faculdades. Ela está dentro de uma autorização do próprio governo federal e do governo estadual, principalmente também para a educação superior. Então, isso está sendo computado. E é lógico, muitos dos nossos associados também tiveram alguns problemas de ordem de trabalho, laboral, pelo fato de estarem trabalhando em alguma atividade que teve a sua suspensão de atividades por conta da pandemia e outros por outras condições. Então, eu quero deixar muito claro aqui que a conversa para eventual acordo, renegociação de algum pagamento, isso tem que ser feito direto com as faculdades parceiras. Nós tivemos contato com muitas delas, nós já deixamos muito claro para elas que nós estamos solicitando que eles façam um tratamento para os nossos associados, olhando de uma forma mais humana, sabendo da dificuldade de cada um de vocês, mas o critério é a própria instituição que vai avaliar o critério de cada um dos nossos associados. Então é importante que aquele que teve aí algum prejuízo do ponto de vista financeiro, que teve dificuldade ou está tendo dificuldade no pagamento das suas mensalidades, procurem as instituições, procurem a sua faculdade e tente negociar diretamente lá no departamento financeiro.
E aí, se porventura não tiver nenhum êxito ou estiver encontrando alguma dificuldade, mande para a gente aqui para que a gente possa também reforçar esse pedido. Mas quero deixar muito claro que sempre esta condição é uma condição da própria universidade, da faculdade, mas nós da associação já externamos a eles esse pedido de atenção, de um olhar para cada um dos nossos associados e a dificuldade do momento dessa pandemia. E outra coisa que muitos associados também acabam perguntando, falam assim, olha, Fábio, falaram que tem uma lei que autoriza a faculdade a dar o desconto, que obriga a faculdade a dar um desconto. Eu já ouvi isso, por que a faculdade não dá o desconto? Pessoal, muita calma nessa hora. Existem vários projetos de lei, tanto aqui na esfera municipal, como na esfera estadual e na esfera federal. Mas são projetos de lei. Não existe lei obrigando a instituição a fazer um desconto ou a dar um desconto. O que existe, e isso tem acontecido, e eu sei que algumas universidades parceiras nossas já fizeram, foram algumas renegociações. Então, isso está acontecendo. Então, você que é nosso associado, que está escrevendo, que está mandando a mensagem, tem gente mandando joinha, tipo, dizendo, olha, eu acho que o Fábio está falando é bem verdade, é isso mesmo. Porque existe muita especulação, mas a gente está dando aqui a informação mais verdadeira possível. Então, vocês podem ter certeza que tanto eu, como o Marcos, como a doutora Amanda, a dona Cleusa, nós estamos lá toda semana falando com as faculdades e vendo aí os casos específicos, até porque as faculdades também se reportam até nós para saber se o associado ainda está cadastrado aqui na associação, se ele tem participado das reuniões, o que nós estamos fazendo nesse período de pandemia. Então, é essa a nossa maior informação. Então, vocês tenham certeza que a associação vai estar sempre ao lado de vocês, ajudando, auxiliando naquilo que for possível. Então, eu queria agradecer vocês aí por essa audiência. Estou vendo quanta gente que acaba entrando aí no Facebook, no YouTube. E agora a gente vai começar efetivamente a nossa assembleia com o nosso texto, né? Então, a nossa leitora oficial, que é a coordenadora Rai, vai fazer a leitura do texto. Depois o nosso coordenador geral, o deputado estadual Marcos Zerbini, vai fazer a explanação do texto. E depois a nossa presidente faz aí as considerações finais da nossa reunião. Então, da minha parte, fico por aqui. Eu vou sair por um lado, até por conta dessa questão sanitária, de distanciamento, para a nossa coordenadora Raia, a nossa leitora oficial, estar com vocês. Beijo no coração, um ótimo domingo, e a gente se vê, se Deus quiser, numa próxima reunião, mas aí eu quero estar aqui de forma presencial, tá bom? Forte abraço, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha, nós aqui falando com vocês, mesmo à distância, né? Porque a associação é feita de pessoas e sempre existe uma forma, né, de estar encontrando vocês. E o nosso texto vai falar da liberdade, sentir-se livres. Nossa, como num tempo de pandemia, de isolamento social, como é que a gente se sente livre? Então, esse texto vai nos ajudar bastante. Vamos ler, tá bom? O texto vai estar disponível também para vocês. E eu acho que ele vai ser de grande ajuda nesse momento. Sentir-se livres. Se observarmos a experiência com lealdade, quando é que nos sentimos livres? Pensemos no exemplo de uma menina que descobre que seus amigos vão fazer uma festa e fica com vontade de ir. Vai pedir ao pai e ele, surpreendentemente e contrariando seus hábitos, diz não. O desconforto e a raiva da menina são sinal inequívoco de que ela não se sente livre. Só quando, depois de uma discussão um tanto acesa, seu pai finalmente permite que ela vá à festa, é que ela se sente livre. Nós nos sentimos livres quando vemos satisfeito um desejo nosso. Por isso, a liberdade é a satisfação de um desejo. Essa é a verdade que se esconde na impressão imediata, instintiva, que todos nós temos da liberdade e que se expressa claramente na simples frase: ser livre é fazer o que bem se entende? Mas é também verdade que nós não nos contentamos com a satisfação de nossos desejos mais imediatos.
Quanto mais esses desejos são respondidos, mais fica evidente que desejamos algo mais. Quando éramos crianças, nos contentávamos com balas. Hoje não é mais assim. Se prestarmos atenção no que a experiência nos diz e formos leais com o que aparece nela, a experiência nos faz descobrir a verdadeira natureza do nosso desejo, que nunca se esgota. Todos nós já fizemos a experiência de que a vida nem sempre nos castiga. Em muitas ocasiões, conseguimos realizar aquilo que desejamos, mas isso não nos satisfaz definitivamente. Depois de pouco tempo, estamos de novo no ponto de partida. Por isso, tenho pensado muitas vezes que é quando a vida responde sim, que começamos a nos dar conta do drama que é viver. Quando a vida responde não, a pessoa ainda pode esperar pelo dia em que responderá afirmativamente. Mas o drama começa quando a vida responde sim, e essa resposta não basta. Quando um homem faz essa experiência no trabalho, com sua esposa, com qualquer coisa, acaba por se perguntar: o que é que basta então? O que nos satisfaz totalmente? Tenho uma amiga em Barcelona que pintava e seu sonho era realizar uma grande exposição. Finalmente conseguiu. Como ela mesma me contou depois, teve um sucesso acima de todas as expectativas. Por isso, eu mal pude acreditar quando ela me disse que, no dia desse grande sucesso, passou a tarde inteira chorando. Como é que uma pessoa pode chorar depois de um sucesso daqueles? Por acaso a minha amiga não era normal? Tinha algum problema? Não. Ela havia feito a mesma experiência do escritor Cesare Pavese no dia em que lhe concederam o prêmio Strega, o maior reconhecimento literário italiano. E ele disse: em Roma, apoteose. E daí? Por que é que não basta? Por que é que depois do sucesso a pessoa não fica plenamente satisfeita? O que é que nos satisfaz, então? O que é a insatisfação depois do sucesso me ensina a respeito da natureza do meu desejo, da minha natureza de homem? Pavese o intuiu muito bem. O que o homem busca nos prazeres é um infinito, e ninguém jamais renunciaria à esperança de alcançar essa infinitude. A liberdade, portanto, justamente a partir da experiência de satisfação de desejos imediatos e parciais, revela-se como a capacidade da satisfação total, completa, ou seja, como capacidade da perfeição, da realização de si, do próprio desejo de homem. Ninguém descreveu a natureza do desejo humano como o poeta Giacomo Leopardi. O fato de não se satisfazer de nenhuma coisa terrena, nem, por assim dizer, da terra inteira, de considerar a amplitude inestimável do espaço, o número e a imponência maravilhosa dos mundos, e descobrir como tudo é mísero e pequeno diante de nossa alma, de imaginar infinita a quantidade de mundos, o universo infinito, e sentir que nossa alma e nosso desejo são ainda mais vastos que tal universo. De acusar continuamente as coisas de insuficiência e nulidade, e padecer angústia e vazio, e, portanto, tédio, parecem-me o maior sinal da magnitude e da nobreza da condição humana. Essa é a grandeza única do homem. Seu desejo é ainda mais vasto que tal universo. É justamente por essa amplitude do nosso desejo que podemos acusar as coisas de insuficiência e nulidade, e padecer angústia e vazio, e, portanto, tédio. O que para muitos é a desgraça da vida, sentir a insuficiência de tudo, padecer angústia e vazio, é para Leopardi o maior sinal de grandeza da natureza humana.
podemos acusar essa insuficiência justamente porque, por natureza, estruturalmente, dentro de nós, a capacidade de julgar é o que a Bíblia chama coração. Qualquer que seja a situação em que cada um de nós se encontra, o real continua a vir ao nosso encontro, despertando em nós maravilhamento, ou seja, a curiosidade e o desejo pelo que temos à nossa frente. É sempre o impacto com o real que desperta a nossa humanidade em todas as suas dimensões e capacidades. É, portanto, o real que desperta o desejo na medida em que se mostra cheio de atração. No encontro com a realidade que atrai, a liberdade é colocada em movimento. Que bonito, né, pessoal? Como fala da liberdade. Vamos ouvir o Marcos. Pessoal, bom dia para todos. Alô, som? Então. Pessoal, bom dia para todos. A gente está com muita saudade, eu gostaria de estar presencialmente com vocês, mas infelizmente ainda não é possível. Acho que, se Deus quiser, o mês que vem vai ser possível. A gente fala um pouquinho disso depois. Porque tem dois aspectos muito importantes da gente estar junto. O primeiro é poder olhar no rosto de cada pessoa, né? O que move o nosso trabalho, sempre moveu o nosso trabalho, foi o rosto concreto das pessoas que a gente encontra. E o segundo, pela beleza dos testemunhos de vocês, que eu sinto muita falta, muita saudade. A gente, em cada reunião que tem, é agraciado com alguns testemunhos fantásticos, histórias de vidas, experiências muito bonitas. E isso sempre faz falta para a gente. Então, a gente não vê a hora de poder se encontrar de novo, poder ver vocês e poder ouvir os testemunhos de muitos de vocês, que são testemunhos de vida muito bonitos. Espero que todos estejam bem, que nenhum tenha pego a Covid, se pegou, que tenha sido algo suave, e continuamos aqui, cada vez que a gente reza aqui, a gente reza por cada um de vocês, por cada uma de vocês. E a gente escolheu um pouco esse texto, porque esse momento é um pouco a sensação que a gente está tendo, né? De que estão tirando de nós a liberdade. Muitas vezes o sentimento que eu tenho é isso, de querer fazer um monte de coisa, e a gente está impedido de fazer um monte de coisa por causa dessa pandemia, por causa dessa situação que a gente está vivendo. E por isso eu acabei escolhendo esse texto, porque muitas vezes a gente, no corre-corre do dia a dia, não se dá conta do que verdadeiramente é ser livre, do que verdadeiramente nos faz sentirmos livres. E essa pandemia, eu acho que fez muita gente fazer essa experiência de falta de liberdade e esse incômodo causado pela falta aparente de liberdade. E que bom. Na verdade, eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso bom, porque tirou muita gente da anestesia, da correria do dia a dia, e fez com que a gente tivesse que pensar um pouquinho a nossa situação, a nossa condição. E o texto, eu tenho um trecho aqui que eu acho simplesmente demais, esse texto de Leopardi, né? O fato de não se satisfazer de nenhuma coisa terrena, nem, por assim dizer, da terra inteira, de considerar a amplitude inestimável do espaço, o número e a imponência maravilhosa dos mundos, e descobrir como tudo é mísero e pequeno diante da nossa alma, de imaginar infinita quantidade de mundos, o universo infinito, e sentir que nossa alma e nosso desejo são ainda mais vastos que tal universo, de acusar continuamente as coisas de insuficiência e nulidade, e padecer angústia e vazio, e, portanto, tédio, parece-me o maior sinal da magnitude
e da nobreza da condição humana. Não é um problema, olha só que coisa bonita. Se dá conta que nada nos satisfaz, que nada é suficiente para o tamanho do desejo do nosso coração. Não é um mal, não é, como diz Leopardi, não é uma coisa ruim, é o maior sinal da grandeza da condição humana. Olha só que coisa bonita. Olhar algo que todo mundo poderia dizer, pô, mas eu consegui tudo o que eu queria, eu cheguei e não basta. Por que não basta? Porque nós somos feitos para o infinito. Porque nós somos feitos para Deus, que é o próprio infinito. Então, esse sentimento que a gente está vivendo nesses dias, essa sensação muitas vezes de falta de liberdade, tem que nos ajudar a pensar o que verdadeiramente nos faz livre. Porque muitas vezes a gente pensa que vai ser livre e vai ser feliz quando alcança algo que busca. E a hora que chega naquilo que busca, ao invés de estar satisfeito, a gente quer mais, e quer mais, e quer mais. E muitas vezes a gente se lamenta, porque nunca está totalmente satisfeito. Mas isso, diz o texto, não é um problema. É o maior sinal da grandeza do homem. E é aquilo que pode nos ajudar a entender que aquilo que pode preencher o nosso coração se chama Deus, se chama infinito, se chama mistério, se chama Jesus Cristo. É fundamental entender isso. Nós vivemos aqui uma experiência ontem muito bonita. Nós tivemos várias reuniões ontem aqui, e uma delas de manhã, a primeira delas às 9 da manhã, a gente fez com as áreas antigas, e entrou com a gente, através de uma live, o prefeito Bruno Covas, um grande amigo de muitos anos. Eu conheci o Bruno, eu e a Cleusa conhecemos ele quando ele ainda era adolescente, fazendo campanha para o avô dele, para o Mário Covas. E de lá para cá a gente acabou se tornando amigo, porque ele era um menino muito esforçado, fazia uma faculdade de manhã, outra de tarde. Depois, com o passar do tempo, ele virou deputado estadual, quando eu virei deputado, a gente se tornou amigo, aumentou a nossa amizade dentro da Assembleia Legislativa por 2 mandatos. Depois o Bruno virou deputado federal, secretário de Estado de Meio Ambiente, vice-prefeito e prefeito de São Paulo agora. E a gente ainda tem por ele o mesmo carinho e uma profunda admiração, porque a cada dia que passa, ele está mais parecido com o avô dele, que era uma pessoa de uma humanidade fantástica. Eu não estou falando da capacidade administrativa do Bruno, do que ele faz ou deixa de fazer. Eu estou falando da pessoa humana. E ele veio aqui para dar uma notícia, dizer para o nosso pessoal de uma área que fazia 10 anos que estava em processo de aprovação e que não terminava. Ele veio para dar a notícia que tinha sido aprovada a área, que está sendo emitido o alvará para a gente poder começar a abrir rua. E eu e a Cleusa dizíamos, acho que esse foi o dia mais importante da história da associação. E olha só que coisa interessante, porque não está realizada, não está condicionada à satisfação de um desejo meu. Está relacionada ao bem de mais de 1.400 famílias. E logo depois está vindo outra, com mais 1.800 famílias. Vão ser mais de 3.000 famílias que vão poder começar a construir a sua casa. E isso encheu a gente de alegria. Por que encheu a gente de alegria? Porque o bem coletivo, o bem do todo, o bem das pessoas que a gente quer bem, é muito mais, realiza muito mais a gente do que quando a gente conquista uma coisa pessoal. Eu aprendi na minha vida que quando a gente busca o bem comum, quando a gente doa um pedaço da nossa vida para construir a vida do outro, a gente se realiza muito mais como pessoa. Por quê? Porque nós fomos feitos por aquele que é dom, por aquele que doa para a gente a vida. E quando a gente aprende a doar a vida, a gente se aproxima dele e se realiza como pessoa.
Então, o que eu queria deixar como mensagem para cada amigo, para cada amiga que nos acompanham, é que usem esse momento de dificuldade, essa sensação de falta de liberdade, para realmente pensar o que é importante na vida de vocês. Comecem a comparar as coisas que mais trouxeram satisfação na vida de vocês, e vocês vão verificar que aquilo que mais trouxe satisfação não foi realizar um desejo pessoal, foi ajudar a transformar a vida de uma pessoa perto de vocês, foi estender a mão para alguém perto de vocês, e foi ser importante por um determinado instante na vida de uma outra pessoa. Façam da vida dom, porque quem faz da vida dom ajuda a construir não só a vida do outro, mas a própria vida, e caminha rumo àquele que é o Criador, que é a verdadeira felicidade e a verdadeira liberdade. Um santo domingo para cada um e para cada uma de vocês. Pessoal, bom dia, né? Que alegria a gente estar aqui, mesmo não vendo vocês, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que estão assistindo, e quando a gente faz a reunião, a gente lembra, né, daquele pessoal, né, que senta na frente, e a gente sempre lembra do rosto de algumas pessoas, né? E isso alimenta a gente, porque não é fácil, viu, pessoal? A gente que está acostumada a fazer 100 reuniões por mês, aquela multidão de pessoas, não é uma coisa pequena, né? E tem muita gente que já está dizendo assim, nossa, mas esse negócio é muito bom, fazer reunião dessa forma é mais fácil, eu participo de tudo, e é muito mais fácil fazer essas lives, a gente é bom. Eu digo para vocês, se a gente tivesse feito, tem 40 anos a associação, se a gente tivesse feito isso, o movimento, com certeza, tinha acabado há muito tempo, né? Porque o que alimenta a gente é esse calor humano, né? É ver as pessoas, é encontrar as pessoas. É isso que alimenta a gente, né? Não é ficar falando, e a gente encontra muitas pessoas, né? Nossa, mas a gente fala para... Agora, com essa coisa de fazer essas coisas de YouTube aí, encontra 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, não sei, tantas pessoas. Então, seria a mais interessante. Mas, com certeza, a gente já teria desistido disso há muito tempo, né? E o Marcos falou que ontem, né, se tivesse que marcar um dia na associação, ontem foi o dia mais importante, talvez, que a gente teve aqui na associação, a área nossa de 10 anos. Né? Já foi aprovando muitas áreas, e essas duas foi ficando para trás, todo tipo de problema foi criado, né? E a maioria dos problemas era problema político, era problema de falta de vontade, né? E aí, ontem, veio, né, o prefeito, colocou isso embaixo do braço, porque ele não pode mandar também nos técnicos, viu? Os técnicos grande parte são funcionário público e trabalha quando quer, né? Então, ele, como prefeito, com aquele jeitinho dele, fez as coisas andarem, né? Eu sei que muitos de vocês, né, não gostam da política. Não, política é tudo que não presta, né? Não é assim, né? Quem entra na política que não presta é porque já não prestava antes, né? Mas não que a política desencaminhe alguém, né? Então, em todo lugar tem gente boa, gente ruim, e a gente vê aqui na associação, nós temos 2 políticos, né? Tem o Marcos e tem o Fábio, e tem dado tanto orgulho para a gente, né? Eu ligo de manhã para o doutor Fábio e falo, doutor Fábio, o senhor está se escondendo do corona onde, né? Que ele não para. E anda atrás de creche, anda atrás de escola, e anda atrás de posto de saúde, e anda atrás de hospital de campanha, e vai para lá, e não paramos, né? E as coisas caminham, porque a gente não para, né? Tomando todos os tipos de cuidado, mas aqui a gente não parou. Tanto é, né, que quem me conhece sabe que eu fui a última, né, a me aderir com esse negócio, né? Eu tinha sempre na minha bolsa um celular desligado. Eu não tenho WhatsApp, não tenho e-mail, não tenho nada. E eu tive que me render a essa tecnologia para falar com vocês, né? Então, a associação é um crescimento, né?
que a gente aprende no dia a dia. E a gente aprendeu isso por amor a vocês, tá, pessoal? É por amor a vocês, por amor à luta, para saber, né, que tantas pessoas que têm o sonho da universidade, de fazer a faculdade, né, e a associação não é a associação da casa, né, é a associação que responde a um desejo da pessoa, a uma realidade. E eu sei que vocês, a importância que tem a faculdade e para vocês, né? E o Marcos estava falando dessa pandemia, né? Se Deus permitiu que acontecesse isso, né? Deus não mandou a pandemia para a gente, mas Ele permitiu que acontecesse para que o mundo fosse passado a limpo, né, gente? Porque a gente vê hoje claramente aonde estão os problemas, né? Vocês que estão na faculdade, que estudam, né? Vocês podem ver hoje no mundo todo, né? Aonde está o problema. Todo mundo fala que os Estados Unidos é o máximo, é país de primeiro mundo, né? A Itália é o país de primeiro mundo. Lá o pessoal morreu porque não tinha cama de hospital, não tinha o respirador, né? E o pessoal morreu lá com falta de ar, não foi doença, não, né? E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? São Paulo, não faltou uma cama para ninguém, né? Todo mundo aqui teve, pelo menos, quem morreu, morreu com dignidade. Quem morreu lá no país de primeiro mundo, na Itália, nos Estados Unidos, não morreram com dignidade. Morreram com falta de ar, porque não tinha equipamento, não tinha cama. Então, veja bem que nós aqui, principalmente em São Paulo, né? Quem assiste televisão, né? Vê. E isso é uma decisão política, viu, pessoal? Aonde eu vou investir o dinheiro? Foi investido muito dinheiro na saúde. Olha o Hospital das Clínicas. Tanto aqui em São Paulo, nós temos mais cama do que nos Estados Unidos, do que na Itália. Porque, então, olha a importância que tem. E todo mundo achava que nós éramos terceiro mundo. E, olha, hoje, São Paulo, principalmente, né, é um exemplo para o mundo. E tem pessoa que assiste televisão, mas não faz a conta, porque eu não sei qual o interesse dizer que nós somos o país, o segundo que mais morreu gente. Não é verdade. Né? A Itália morreu. A Itália tem 55 milhões, nós somos 220, né? Então, precisa fazer a conta por milhão de habitantes. Né? Então, uma pessoa que morre já é grave, quanto mais 70 mil. Né? 70 mil pessoas é gente pra caramba. Mas nós não somos o segundo que mais morreu gente. Nós somos o 12º. Vocês que gostam da internet, de mexer, vão lá procurar e ver hoje, principalmente aonde moramos, que é São Paulo, né? Que aqui não faltou cama para ninguém. Então, se Deus quiser, o mês que vem a gente vai voltar, né? Se não voltar em agosto, volta em setembro, e a gente está muito ansioso. E queria dizer para vocês, né, que essa pandemia, né, fez cada um de nós ser diferente, né? E espero que a gente melhorou muito, porque nós tivemos bastante tempo para a gente ficar um pouco com a gente mesmo, para se conhecer mais, para ver qual que é a nossa prioridade, para ver aonde está a nossa esperança, aonde está o nosso coração. Né? Então, a gente teve bastante tempo, mesmo as pessoas que continuaram trabalhando, teve o sábado, teve o domingo, que não tinha coisa para fazer, a faculdade, fazendo em casa, sobra mais tempo para dar condução. Sempre ganhamos algumas horas sem fazer nada. E quem ganhou essas horas, né, aqui na associação, a gente não conseguiu ganhar essas horas, né, porque a gente conseguiu inventar aqui de fazer máscara, né, porque no começo era caro as máscaras, né, então a gente fez máscara para dar de graça para as pessoas. Nós fizemos aqui lanche para levar para o médico, né? Aqui nós temos duas UBS nossas, que é na periferia, que não tem nenhuma padaria perto. Então, a gente fez o lanche para levar para eles. Eu via, né, o pessoal batendo palma para os médicos, né? Aí eu dizia, mas não, bater palma é muito fácil. Eu vou fazer um bolinho para os médicos, tão fácil. Né? Quando eu falo os médicos, não é os médicos, é todo mundo, os faxineiros, todo mundo que trabalhava lá à noite. Né? E a gente, então, levou o lanche, levava um docinho, né? E foi muito bacana.
eu fiquei muito emocionada, né? Porque chegou, depois de 30 dias, o pessoal lá que estava batendo palma para a gente, né? Então, o que me incomodou foi ver o povo batendo palma. Falei, bater palma é fácil. Vamos fazer alguma coisinha, mesmo que seja pequena, mesmo que eles joguem a comida fora, o bolo fora, mas é um gesto de carinho, que é um doar da gente mesmo para eles, né? Mostrar o quanto eles têm sido importantes para a gente. Então, a gente aqui na associação... a associação está aberta todo dia, viu, pessoal? Antes abria 3 dias por semana, mas agora a gente está abrindo o dia todo, que é para não ficar cheio de gente, né? E aqui não tem cheio de gente. Nunca vi 2, 3 pessoas aqui esperando, porque está aberto o dia todo, então a pessoa vem, pega as informações que precisa rápido e vai embora rápido. A gente montou aqui um vidro, uma coisa protegida, tem álcool, tem máscara, então vocês podem vir aqui se tiver alguma dúvida, mas o mês que vem a gente vai estar aqui, né, junto com o Marcos, o Dr. Fábio, né, que não para, que a gente está muito, muito junto com todo mundo, né? Queria contar uma coisa para vocês, né? Outro dia um jornalista fez uma crítica ao Fábio, porque ele mandou mais de 1 milhão, né, porque o vereador tem uma verba que ele pode disponibilizar para poder ajudar. Então, ele tinha uma opção de fazer uma creche ou mandar R$ 1 milhão para ajudar a fazer o hospital de campanha. E ele fez a opção de mandar o dinheiro para o hospital de campanha. E esse jornalista estava criticando, dizendo, depois vai desmanchar tudo o hospital de campanha. Dizem na pesquisa que o hospital de campanha salvou mais de 5.000 pessoas. E isso basta. Como voto, seria mais fácil inaugurar uma creche, uma escola, um posto de saúde. Nossa, vai a comunidade toda, e aquele prédio fica lá, ainda bota o nome dele lá também. E, então, isso ele rende muito mais voto do que fazer um hospital de campanha, que agora vai para o chão. Mas só que vai para o chão, mas deixou 5.000 pessoas em pé, que foi salvo, porque se nós, como na Itália, como nos Estados Unidos, que faltou cama, por isso as pessoas morreram, faltou o respirador, né? Então, eu queria agradecer muito o Dr. Fábio, viu, Dr. Fábio? Então, quando se fala tão mal de político, né, que político só faz aquilo que rende voto, né? E o senhor não pensou nos votos, o senhor pensou nas vidas que ia salvar, né? Poderia ter feito lá dentro da nossa área mesmo, está precisando de um posto de saúde, e ele fez a opção, não, agora não é hora de posto de saúde, agora é hora de salvar a vida. E colocou lá um monte de dinheiro em cima do hospital. E o jornalista falou, mas agora vai derrubar. Eu falei, olha, não vai jogar tudo fora. As camas vai mandar para os hospitais que precisa, o respirador vai mandar para onde precisa, e agora algum tapete velho, alguma lona que sobrar, vamos dar de presente para você, porque você que está preocupado com isso, e sem esquecer o tanto de vida que foi salvo. E é isto que importa para a gente. Então, quando se fala tão mal de político, eu tenho muito orgulho de ser presidente da associação e ter com a gente o Marcos e o Fábio, que foi eleito pela associação, e não muda nunca de caminho, porque tem vocês, que olha que todo mês faz um encontro e olha para cada um de vocês. Então, não tem como desviar o caminho. Então, eu nessa pandemia toda, com essas coisas todas, a gente ainda a gente vê sinais, né, muitos sinais de Deus em pessoa, né, que se preocupa com a vida dos outros, né? O prefeito, o Bruno, que é meu amigo, né, que tem um problema, vocês sabem bem, né, que está tratando um câncer, que teve Covid, mas nunca ficou um dia em casa. Que vai e que não tirou licença e que vai. E aí muitas pessoas podem dizer, porque ele vai ser candidato. Gente, alguém que tem uma faca no pescoço vai preocupar com o voto? Vai? Você acha que alguém que está tratando um câncer, que está gravíssimo, e vai estar preocupado, que tem um revólver na cabeça, vai estar preocupado com o voto? Não, é o sangue quente que fala, que grita, né, a necessidade do povo. Nunca ficou um dia de licença, o Bruno. Então, eu, que conheço ele desde moleque, tenho muito orgulho dele e de ver, né, a luta dele
com a doença e deixou a doença de lado e foi cuidar dessa doença tão grave que apareceu aqui, né, que no mundo todo, né, e que nós, pessoal, porque todo mundo quer falar mal do Brasil, né? Porque nós é como se a gente fosse o lixo do lixo, porque você fala o jornal de fora só fica falando mal da gente. E quando vocês olham os números, nós não somos, nós somos melhor que a Itália, melhor que a Alemanha, melhor que a França, melhor que a Espanha e melhor que os Estados Unidos no combate do vírus. Então, eu queria aqui, né? E cada um não precisa ver o que eu estou falando, vai procurar lá na internet, vai procurar lá os números, né? E tem que fazer a conta por 1 milhão de habitantes, viu, gente? Vai lá e faz a conta por 1 milhão de habitantes. Quantos morreram na Itália por 1 milhão de habitantes e como morreram aqui no Brasil? E procura se alguém aqui no Brasil, em São Paulo, lá no Amazonas, não sei como é que é o negócio lá. Agora, aqui em São Paulo, vê quem é que ficou sem socorro, quem foi a pessoa aqui que não teve uma UTI e foi contratado o Einstein para poder tratar o povo nosso aqui da periferia. E quem teve agora, os últimos dias, doença foi para o Einstein. Então, é um orgulho. Eu quero aqui, né? Eu só tenho vocês, né, para poder falar, né? Então, que vocês olhem isso, sabe? Né, o que fez o nosso governador de São Paulo e o prefeito, e ver que aqui em São Paulo, graças a Deus, ninguém ficou sem uma cama de hospital. Então, nós vamos conversar melhor isso. Foi um momento para colocar o Brasil a limpo também, né? Vamos ver lá o Rio de Janeiro como é que foi, o Amazonas como é que foi, o Nordeste como é que foi, né? E ver aqui São Paulo como é que foi, né? Então, é isso que a gente tem que ver. E tem uma coisa, hein? São Paulo é uma cidade gigante e tudo que não dá certo em outro lugar vem aqui em São Paulo, né? E São Paulo acolhe todo mundo. E eu conheço muitos doentes, inclusive o prefeito do Amazonas pegou corona, veio se tratar onde? No Sírio-Libanês. Então, todo mundo que tem dinheiro lá fora, que fica doente, vem se tratar aqui em São Paulo, porque aqui tem uma estrutura de hospital, uma estrutura boa. Então, pessoal, queria deixar um abração para vocês, né? Um super abraço para vocês. Que Deus proteja cada um, e que, se Deus quiser, nós voltamos o mês que vem. Vamos voltar, né, para se ver e para se encontrar. E cada um de nós teve que aprender alguma coisa com isso, né? E é nos piores momentos da nossa vida que a gente se redescobre, a gente se reinventa. E eu estou sendo uma prova para vocês, né? Eu que nunca gostei desse negócio de internet, eu tive que me render e estou aqui todo dia com o negócio de YouTube, internet, não sei o quê. E foi isso que Deus me pede nesse momento, mas, se Deus quiser, não vou me acostumar com isso, tá? Eu não quero isso para a minha vida. O que eu quero para a minha vida é um abraço em cada um de vocês, é bater papo, é conversar, né? É isso que me move. Beijão para vocês. Obrigada.